começar aí a correção da atividade 4 do segundo ano. Eu pedi questão 1, 2 e 3 da página 55. Pede que você afirme se as respostas são verdadeiras ou falsas. Letra A. A densidade de um corpo é uma grandeza física que não se relaciona com a temperatura desse corpo. Isso é verdade? Não. Falsa. F, ó. Pois a densidade depende do volume, e o volume aumenta se a temperatura aumentar. Tá bom? B. A dilatação térmica dos líquidos é um efeito de transferência de calor entre os corpos. E a alteração de volume de um líquido em um recipiente não depende da variação de volume do recipiente que o contém. Essa aí é verdadeira. Por quê? Porque a variação de volume do líquido ele só vai depender do volume inicial do líquido, do coeficiente de dilatação do líquido e da variação de temperatura do líquido. Não tem nada a ver com o recipiente, certo? Aí, letra C. A massa de água no estado líquido a 0 graus Celsius é aquecida até atingir 4 graus Celsius. Ao longo desse aquecimento, o volume da água aumenta. Pessoal, pelo que a gente estudou, isso era para ser verdade, né? Só que a água, ela tem uma anomalia, tá? Ela tem, entre o 0 e o 4 graus, ela tem uma anomalia que, em vez de aumentar o volume, ela faz diminuir. Então, isso se dá por conta das pontes de hidrogênio. Então, se vocês podem até pesquisar melhor sobre isso, certo? A anomalia do 4 graus Celsius da água. Então, pesquisem e vejam melhor. Essa daí, ela é falsa, certo? 2. O motorista de uma empresa recebeu uma notícia que precisaria viajar a trabalho. Encheu completamente de gasolina o tanque do veículo e deixou-o exposto ao sol. Quando retornou após 2 horas, o motorista observou que o combustível havia transbordado. Conversou com um colega que levantou as seguintes hipóteses para explicar o derramamento do combustível. 1. Como a temperatura aumentou ao longo do tempo em que o veículo ficou exposto ao sol, a gasolina sofreu maior expansão que a expansão sofrida pelo tanque. 2. A dilatação térmica do tanque é linear, mas a do combustível é volumétrica. 3. O volume de combustível derramado é correspondente à dilatação aparente sofrida pela gasolina. Quais das hipóteses estão corretas? Elabore um texto em que você explique e corrija as hipóteses incorretas. Tá? Letra B aí. Então, as que estão corretas, a primeira está correta, porque com a temperatura aumentou, sofreu uma expansão, né? A gasolina sofreu uma maior expansão do que o tanque, por isso que derramou. E a terceira também está correta, que diz que o volume do combustível derramado é correspondente à dilatação aparente sofrida pela gasolina. A que está errada aqui, ó, é a dilatação, a 2, que diz que a dilatação do tanque é linear e a do combustível é volumétrica, tá? Então, a letra A, você vai colocar, segunda questão, letra A, você vai colocar que as corretas é a 1 e a 3. E a letra B, você vai corrigir a segunda. Você vai colocar que a dilatação do tanque também é volumétrica. Ou letra feia, meu povo. A dilatação do tanque também é volumétrica. A terceira questão diz que em uma noite fria, Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel, capacidade de 50 litros. E, em seguida, guardou o veículo na garagem. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava mais quente, a 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado do tanque de combustível, considerado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool etílico igual a 1,2 vezes 10 a menos 3, e desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Bom, se pede para desprezar a dilatação volumétrica do tanque, então é bem mais fácil, né? Eu ia calcular aqui o coeficiente de dilatação do tanque, mas não precisam. Somente o do álcool. Então, variação do volume é o que eu quero saber, o quanto derramou. Volume inicial, 50 litros, que é a capacidade inicial. A dilatação volumétrica do álcool etílico é 1,2 vezes 10 a menos 3.
graus Celsius a menos 1. E a variação da temperatura é de 10 graus Celsius para 20, então é 10 graus Celsius. Vamos lá. ΔV igual a V inicial vezes gama vezes ΔT, certo? Então, o ΔV vai ser igual a quê? V inicial, 50, vezes 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes 10. ΔV vai ser igual 50 vezes 1,2 vezes 10, 600. Então, vezes 10 a menos 3, 600 vezes 10 a menos 3. ΔV vai ser igual, volta 3 casas, eu vou ter 0,6 centímetros, não, litros, né? 0,6 litros. Porque o volume inicial lá era em litros. Ok?